Existem dores que mudam completamente a forma como enxergamos a vida. Existem momentos em que o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés e tudo aquilo que parecia sólido começa a desmoronar diante dos nossos olhos. Talvez você esteja vivendo exatamente isso neste momento. Talvez alguém em que você depositou sua confiança tenha escolhido a mentira em vez da verdade, a deslealdade em vez da fidelidade, a traição em vez da honra. E quando isso acontece, a primeira pergunta que normalmente fazemos é: Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Onde o Senhor estava quando tudo isso aconteceu? São perguntas sinceras, perguntas que nascem de um coração ferido, e Deus não se assusta com elas. Mas existe uma verdade que muitas vezes só conseguimos compreender depois que atravessamos o vale da dor. Deus continua sendo Deus, mesmo quando pessoas fazem escolhas que nos machucam profundamente. Quando olhamos para a vida de Jesus, encontramos uma das cenas mais marcantes de toda a Bíblia. Na última ceia, Judas estava sentado à mesa. Pense nisso por um instante. Jesus sabia exatamente quem Judas era, sabia o que Judas faria, sabia que em poucas horas depois seria entregue por um beijo. E mesmo assim, Judas participou daquela mesa. Isso não significa que Deus aprovou a traição, nem que Judas foi forçado a agir daquela maneira. Judas foi responsável pelas suas escolhas. O pecado foi dele, a traição foi dele, mas existe algo extraordinário na soberania de Deus. Nem mesmo a pior decisão de um homem conseguiu impedir o propósito divino. Aquilo que parecia a maior derrota da história tornou-se um maior triunfo da humanidade. A cruz parecia fracasso aos olhos das pessoas, mas era exatamente o caminho da redenção. O túmulo parecia o fim, mas tornou-se o cenário da ressurreição. O que parecia destruição transformou-se em salvação. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Pessoas podem tomar decisões contra você, mas ninguém consegue impedir aquilo que Deus decidiu fazer na sua vida. As atitudes dos outros podem machucar você, podem atrasar alguns planos, podem provocar lágrimas e noites sem dormir, mas elas não têm autoridade para cancelar o propósito que Deus escreveu para a sua história. O ser humano pode fechar uma porta, mas não consegue fechar o céu. Pode retirar oportunidades, mas não consegue retirar a mão de Deus sobre você. Pode abandonar você, mas jamais conseguirá separar você do amor de Cristo. Muitas pessoas acreditam que quando sofrem uma traição, significa que Deus as abandonou, mas e se for justamente o contrário? E se Deus estiver conduzindo você para um lugar onde você nunca chegaria, se continuasse preso a um ambiente que tanto machucava o seu coração? Nós costumamos pedir que Deus mude as circunstâncias quando muitas vezes Ele está tentando mudar a direção da nossa caminhada. Nem toda porta fechada é castigo, nem toda perda é derrota, nem todo adeus é destruição. Algumas despedidas são, na verdade, livramentos que só compreenderemos muitos anos depois. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba que o texto não diz que todas as coisas são boas, a traição não é boa, a mentira não é boa, a rejeição não é boa, o abandono não é bom, a injustiça não é boa. Deus nunca chamou essas coisas de boas. O que a palavra diz é que Deus é tão soberano, tão poderoso e tão extraordinário que consegue fazer até aquilo que foi planejado para ferir você cooperar para um bem maior. Isso muda completamente nossa perspectiva. Deus não celebra o mal, mas Ele nunca perde o controle por causa dele. Olhe para José, seus irmãos o venderam por inveja, aquilo foi pecado, foi injustiça, foi crueldade, mas anos depois José declarou algo que revela o coração de alguém que compreendeu a soberania de Deus. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Observe que José não disse que o mal era bom, ele disse que Deus transformou o mal em bem. Essa diferença é fundamental. Deus não precisa criar sofrimento para cumprir seus propósitos, mas nenhum sofrimento é grande o suficiente para impedir aquilo que ele decidiu fazer. Talvez hoje você esteja chorando porque alguém que prometeu permanecer escolheu partir.
Talvez hoje você esteja sofrendo porque confiou em alguém que não protegeu a sua confiança. Talvez você esteja tentando entender porque Deus permitiu que determinadas pessoas se aproximassem da sua vida. Mas permita-me dizer algo ao seu coração. Nem toda pessoa que entra na sua história permanecerá até o fim. E nem toda mesa onde você se senta será o lugar onde Deus deseja que você permaneça para sempre. Existe um tempo em que Deus nos convida a levantar da mesa, a mesa da desonra, a mesa da mentira, a mesa da manipulação. A mesa onde você sempre precisa implorar por respeito. A mesa onde sua presença nunca é valorizada. A mesa onde o seu coração vive em constante ansiedade. Existem pessoas que passam anos tentando manter um lugar onde Deus já chamou para sair, permanecerem, onde há desprezo por medo da solidão, permanecerem onde há desrespeito por medo do desconhecido, permanecerem onde não existe paz, porque acreditam que perder aquele relacionamento seria perder tudo. Mas Deus nunca chamou seus filhos para viverem aprisionados ao medo. Talvez a dor que você está enfrentando hoje seja exatamente aquilo que vai dar coragem para você levantar dessa mesa, porque às vezes, enquanto tudo parece confortável, permanecemos onde não deveríamos estar. Mas quando a dor chega, ela nos obriga a enxergar aquilo que ignorávamos havia muito tempo. Não porque a dor seja boa, mas porque ela desperta nossos olhos para verdades que insistíamos em não ver. Talvez exista um Judas na sua história. Talvez alguém tenha quebrado sua confiança. Talvez alguém tenha escolhido a deslealdade. Mas lembre-se de uma coisa: Judas não escreveu o destino de Jesus. Deus escreveu. Da mesma forma, as pessoas que machucaram você também não escreverão o último capítulo da sua vida. Elas podem ter participado de um capítulo doloroso, mas não seguram a caneta da sua história. Quem escreve o final continua sendo Deus. Chegará o dia em que você olhará para trás e perceberá que aquela dor que parecia insuportável foi justamente o ponto de mudança da sua caminhada. Você entenderá que Deus estava reposicionando seus passos, que algumas perdas deram, na verdade, proteção, que alguns afastamentos eram livramentos, que algumas lágrimas estavam irrigando uma nova estação da sua vida. Talvez Deus esteja arrancando você de lugares onde você nunca foi verdadeiramente honrada. Talvez Ele esteja tirando você de mesas onde sua presença era apenas tolerada para conduzir você às mesas preparadas por Ele. Mesas onde existe honra, onde existe respeito, onde existe paz, onde existe crescimento, onde pessoas celebram aquilo que Deus faz na sua vida em vez de competir com você, onde você não precisa viver desconfiando, implorando ou por consideração ou tentando convencer alguém do seu valor. Nunca se esqueça dessa verdade. Deus não apenas cura corações feridos, Ele também reposiciona pessoas para viverem o propósito que preparou para elas. Às vezes o caminho para a promoção passa por um vale que jamais escolheríamos atravessar. Às vezes a dor se torna um movimento que nos tira da estagnação e às vezes aquilo que parecia o fim de um sonho torna-se o início de uma história muito maior do que poderíamos imaginar. Deus continua transformando lágrimas em testemunhos, perdas em crescimento e feridas em maturidade. Se hoje você está vivendo um tempo de decepção, não permita que essa dor defina sua identidade. Deixe que ela refine sua fé. Continue caminhando, continue confiando, continue olhando para Cristo, porque existe algo que nenhuma traição consegue roubar: o propósito que Deus escreveu para a sua vida antes mesmo de você nascer. E quando Deus decide conduzir alguém ao próximo nível, nenhuma mesa de Judas é capaz de impedir. Pelo contrário, até aquilo que tentou ferir você pode se tornar parte do caminho que Deus usará para levar você exatamente ao lugar onde Ele sempre planejou que você estivesse. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda continua no controle. Talvez essa seja a palavra que vai renovar a esperança de uma pessoa hoje. Que Deus fortaleça o seu coração, restaure a sua fé e conduza você passo a passo ao propósito que Ele preparou desde o princípio.